Eu vou deixar aqui uma mensagem para as pessoas mais céticas, né? O cético é aquela pessoa incrédula, que não acredita, mesmo diante de fatos, mesmo diante de casos concretos, de coisas que acontecem ao alcance de seus olhos. Bom, essas pessoas são as piores que existem, pois elas realmente não decodificam aquilo que acontece na sua frente, aquilo que as cerca, e também não querem saber, ignoram o fato. Eu fiz uma live ontem a respeito da decisão do STF, mais uma vez, e vou reverberar quantas vezes forem necessárias, sobre a decisão do pseudo-jurista, o ministrinho, militante da esquerda, Fachin, que hoje ocupa uma vaga do STF, ou literalmente ocupa. Literalmente ele ocupa. Na verdade ele não tem serventia nenhuma, mas ocupa, lá está, né? E falei sobre a decisão obtusa e criminosa em que ele proíbe as polícias de operarem nas favelas, né? Eu não vou falar de comunidade não vou chamar de comunidade, chamo de favela ou então de áreas conflagradas sob o domínio do tráfico. Na verdade o domínio deveria ser do Estado, né? Só que hoje a forte influência dessas facções criminosas tomaram de forma hostil territorialmente essas áreas que hoje são conflagradas e dominadas por essas facções. Ora, se eu falo isso hoje, falei ontem, falo amanhã, é porque aqui é minha opinião, e é uma opinião sobre um caso claro, é um caso que é inconteste, não tem como você falar, não, isso aí não acontece, porque acontece sim. O ministro Fachin, ele tomou aquela decisão proibindo as polícias de operarem nas comunidades no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para qualquer idiota com mínimo de conhecimento, sabe que a história ensina que aqui nascem as facções. Aqui no Rio nasceram as facções criminosas. Daqui se parte, entre aspas, a escola do tráfico, do narcoterror, né? Que quando nasce lá no presídio de Ilha Grande, né? Todo mundo conhece o presídio, daí lá em Cândido Mendes, né? Ali nascem as facções, começa com a Falange Vermelha, presos políticos misturados a presos comuns, que ensinam o caixa comum, manobras orçamentárias e por aí vai. E uma vez Brizola assume o governo, né, por 2 mandatos consecutivos, diz que em meu governo polícia não sobe morro, o que 8 anos a ausência do Estado nos entrega, né, a degradação tanto cultural quanto também da segurança pública, e nós ficamos ali à mercê, né? O Rio de Janeiro ficou à mercê desse quarto poder, né? O poder paralelo que surge de uma lama e pronto, e acabou tendo auxílio do judiciário, principalmente, né? Frisa-se o judiciário STF. Claro que abaixo, em outras instâncias, temos alguns magistrados que não representam a magistratura, que continuam também conseguindo colocar sentenças absurdas, né? Totalmente absurdas, são estrovengas jurídicas para que o tráfico, né, o banditismo tenha cada vez mais força contra a sociedade de bem. Bom, esse recado aos mais céticos é: não desacredita não, porque uma hora você vai estar na rua e quando menos você esperar, você vai se tornar uma vítima desses elementos hostis, em que o STF simplesmente, deliberadamente, resolveu proteger. Então esse meu recado é para que você compreenda, diante de um fato que está à sua frente, não tem como negar, você está vendo o que está acontecendo, o STF literalmente protegeu, blindou as narcofacções. E nenhum outro ministro, tá? E eu não estou falando da instituição STF, Suprema Corte, estou falando dos ministros que lá estão. O Fachin, é tanta absurdidade, são tantas decisões obtusas, tantas decisões esvaziadas e não acertadas, que chega a dar nojo de ler. Você olha e não acredita, simplesmente você não acredita. Eu não acredito, chega a doer. Primeiro que a decisão poderia ter sido imediatamente rechaçada pelo governador do estado. Ele poderia ter negado, ele poderia falar: não vou cumprir. A polícia vai operar sim. Ainda que ele tenha se pautado, primeiro que se pautou em pedidos de partidos socialistas, que entraram com essa ação, tá? Essa é a principal meta deles, do socialismo, o socioconstrutivismo, permitir que a bandidolatria seja romantizada na sociedade, que a sociedade os compre como vítimas do sistema,
né? Quando as vítimas do sistema somos todos nós. O sistema político brasileiro e jurídico é um sistema orgânico, é um organismo corrupto. E evidentemente que até aqui eu não falei novidade alguma, porque eu estou dentro do campo passional ainda, não estou no racional. Dentro desse campo passional, pessoal, entenda que o dano colateral que vai ser causado por essa decisão do Fachin pode sim ser irreversível pelos próximos 30 ou 40 anos. Porque uma vez que você libera, que o judiciário permite que o narcotráfico avance, realmente o Brasil está perdido. Já se implantou o socialismo institucional. O STF não tem competência para isso. O STF ele não está acima da norma, o STF ele não está acima das leis, não está acima da Constituição. A Constituição brasileira, eu tenho uma aqui sobre a minha mesa, está aqui, ó, mostro para vocês. A Constituição brasileira, evidentemente, é o que rege, né, todas as outras normas, né? A hierarquia das normas, nada está acima da Constituição. Tanto que o presidente respeitou a Constituição inúmeras vezes, mesmo sendo totalmente boicotado, seja pelo STF, seja por governadores e prefeitos, né, seja pela mídia, ele sempre manteve a equidade entre ambos os poderes. Enquanto o STF, literalmente, deliberadamente, enfrentou a todos com suas arbitrariedades, suas ingerências ilegais. Aos céticos, eu falei e falarei o tempo todo até que a população desperte o olhar a isso. Porque o que está acontecendo contra os policiais é totalmente contra a sociedade. Porque se você enxuga o gelo, como muitas pessoas falam, a polícia enxuga gelo, vai ali, prende e solta, pelo menos a gente não morre afogado, né? Porque está enxugando o gelo. Mesmo sendo ruim o resultado, e não é ruim pelo trabalho da polícia não, porque a polícia faz um trabalho que as pessoas não têm noção do que é feito pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, e pelas polícias civis, que são as polícias aqui do crime comum, né? A polícia ostensiva, garantia da lei e da ordem, polícia militar, patrulhamento ostensivo, rondas ostensivas, e a polícia civil atuando na polícia judiciária. As pessoas não têm ideia da complexidade do universo que a polícia opera dentro das limitações que são impostas pelo judiciário. Existem decisões, né, que foram endossadas depois, em instâncias inferiores, depois pela instância superior, que a polícia não deve operar, salvo, né, o BOP, o choque, que são os batalhões especializados, o COI. Mas mesmo assim, tem um cronograma de permissões, né, de solicitações, de protocolos a serem adotados, que quase que inviabiliza todo o processo, porque uma vez que o policial vai operar, ainda que é autorizado onde não tem que existir essa autorização, porque a polícia ela independe de autorização para garantir a vida, ela independe de autorização para garantir o Estado. Por isso eu falei que o governador poderia sim rechaçar, desobedecer a determinação do STF, mas tem o rabo preso, como sempre, teve que acatar. Se fosse eu, o governador, mandaria o Fachin limpar a bunda na privada com aquela decisão. É basicamente o que eu falaria para ele. Quando o senhor tiver com diarreia, ministro, faça bom uso da sua decisão, da sua sentença. É mais ou menos isso que aconteceria. Os comandantes de batalhão, eles estão perdendo os cabelos, estão infartando. A tropa está totalmente acuada, porque eles não sabem quando saírem dos batalhões para poder operar, se a 2 metros à frente terão, né, algum tipo de injusta agressão patrocinada pelo narcotráfico. Então, por isso, aos mais céticos, eu venho reverberando sobre essa decisão extremamente absurda do ministro Fachin, que infelizmente está dentro do STF. Então, por isso, eu reverbero. Então, quando alguém vem falar, poxa, mas está falando isso de novo, é porque isso não é um assunto de estalar de dedos que passou, não.
Isso é um assunto de tomada territorial, tomada institucional, golpe de Estado, é o que está acontecendo. O STF sim é golpista, STF é golpista, os ministros são golpistas. É isso que eu queria falar para vocês. Então você cético, incrédulo, descrente, que não acredita no que vai acontecer, aguarda um pouco o dano colateral que você vai voltar com o rabinho entre as pernas dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. E quando chegar nesse momento é porque já vai ser tarde demais, porque até um imbecil conseguiu acreditar no que está acontecendo. Então é isso que eu queria deixar para vocês, tá certo? No mais, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, vou tomar um banho que eu tenho que ir para Brasília ainda que tenho que resolver algumas pautas. E segunda-feira vão colher a minha oitiva lá na Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos, né, das pessoas que saíram para defender aqui o pavilhão nacional, organicamente nas ruas, mas temos aí uma oitiva, um esclarecimento a prestar, porque nós patrocinamos atos antidemocráticos, e que eu falei que falar contra uma instituição, embora eu não tenha falado, e falo aqui contra os ministros do STF que não representam a magistratura, que isso não é democracia. Instituições não representam a democracia, o povo representa a democracia, instituições representam o Estado, tá certo? No mais, força e honra sempre, tamo junto.